Opa! Agora eu vou ter que explicar muita coisa aqui, né? Antes que alguém fale alguma coisa, isso aqui é papel sulfite. E isso aqui é uma piteira que eu fiz com qualquer coisa que eu peguei aqui. Você viu que eu ainda levo jeito, né? Cara, olha só. Pode parecer brincadeira, pode parecer piada. E antes eu via como uma piada, por isso que eu comecei o vídeo dessa forma. Eu fumava, né? Eu fumava maconha com tabaco. Depois de um tempo eu comecei a gostar menos da maconha e mais do tabaco e comecei a me tornar mais viciado em tabaco do que em maconha. Mas especificamente eu fumava junto, eu nunca fumei tabaco sozinho, eu sempre fumava tabaco com um pouco de maconha, né? Então eu era um maconheiro / tabagista. Fudido. Eu não tenho medo de esconder isso porque eu sempre falo pra vocês que a partir do momento que você lida bem com os seus demônios, você não tem medo de expressá-los porque ninguém mais pode usar eles contra você. O controle das minhas emoções estão comigo e não com os outros, né? Então, hoje eu tenho total controle sobre esse mal que assolou a minha vida porque eu parei de usá-lo. Antes eu não tinha controle, eu confesso pra vocês. Eu passei por várias fases, cara. Passei pela fase onde eu falava pra mim que tá suave, tá tranquilo, tá de boa. Eu sou jovem, todo mundo faz um pouquinho. O homem precisa de um vício, não é essa história? Ontem eu encontrei um seguidor lá na academia, inclusive, né? Esse cara, você lembra desse cara? Que era um cara meio roqueirão e tal. Ele provavelmente ele vai ver esse vídeo, ele vai saber que é ele, porque ele falou que assistiu o canal. E esse cara, meio roqueirão, ele virou pra mim, o cara devia ter uns 40 e poucos anos, 30 e tantos anos, né? Aí ele virou pra mim e falou assim: ô Fê, você salvou minha vida, você nem sabe, cara. Eu falei, pô, cara, foda-se minha série, vai, deixa eu ver. E aí ele começou a falar, né, cara, eu sou de motoclube, né? Cara barbudão, roqueiro. Porra, motoclube, rock, essa parada, né? Uma ambiência, né, de muita droga, de muita bebida, né? E muitos homens que, porra, exalam testosterona e acham que se o cara não beber, ele é viado, né? Tipo, uma parada dessa, é um absurdo, né? E ele falou pra mim que tava sofrendo com isso. Ele falou, cara, se eu pego breja sem álcool, meus amigos me zoam, né? Eu falei, cara, é muito difícil nessa ambiência. Falei, Fê, eu mudei minha vida porque eu vi que você também tinha problema com tabaco e tudo mais, e eu vi sua história e realmente fiquei muito motivado vendo você evoluindo. Eu também entrei numa luta, eu entrei na musculação e eu falei, cara, que legal, né, cara? Como que é louco, né? Como que eu consigo atingir hoje todas as idades, desde o cara de 18 anos, 17 anos, 16 anos, até o homem de 40, 45 anos, até 50 anos. Isso é muito interessante porque o desenvolvimento pessoal é pra todo mundo, né, cara? Quem quer se desenvolver vai acabar chegando no meu trabalho, né? E o homem evolui como o vinho, a gente deve evoluir até o final da nossa vida. E cada homem, cada pessoa tá numa fase específica da vida. Então é muito normal cada um chegar num momento específico por alguma dor ou às vezes simplesmente alguma vontade de mudar e se transformar de uma vez por todas. Então é muito interessante tudo isso que eu vejo durante o meu dia com a galera que me acompanha e me reconhece. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu me sinto pronto hoje, né? Já faz quase um ano aí que eu não... um ano não, não vou exagerar não, faz o quê? Faz muitos bons meses que eu não toco em nada de droga, de álcool, cara, nada, zero. E hoje eu me sinto à vontade para falar porque antes eu falava com vocês e não que as outras vezes foi uma ilusão, tá? Mas é que eu tive muitos altos e baixos. Quem já teve um vício muito grave, muito sério, sabe o que eu tô falando. Quando o vício ele é muito forte, eu vou explicar para vocês o que é o vício do fumo, tá? E quem fuma vai me entender. Você sente fome, só que o tempo todo. É como se tivesse uma fome específica, não é uma fome do estômago. Quando você sente fome de comida, o seu estômago começa a fazer barulho, né? Ele fica, tipo, ele tá de estômago vazio, você sente fome, teu cérebro envia algum sinal e o seu estômago envia um sinal pro cérebro e você sente fome. Com o cigarro, com a maconha, com qualquer vício, principalmente ligado ao fumo, é a mesma coisa. É uma fome. Quem nunca fumou, nunca vai entender. Você literalmente sente vontade de saciar essa fome e você fuma o tempo inteiro. No caso, eu bolava, né? Então o ato de bolar acaba tornando a parada... eu fumava menos do que um cara que fuma cigarro. Eu nunca odiei cigarro, sempre odiei cigarro, achava horrível.
Mas é a mesma coisa, era tabagista igual, né? Só que o cigarro é um pouquinho ainda mais pesado por causa da nicotina e outros fatores, mas se você for colocar no papel, foda-se, fumo é fumo. Não importa se é maconha, não importa se é tabaco, não importa se é cigarro. Mas hoje, especificamente, eu não quero falar do fumo em si, do tabaco. Hoje eu quero falar sobre a maconha mesmo, cara. Porque eu fumava maconha por muitos anos da minha vida e talvez seja um dos vícios mais... como eu posso dizer? Uma das drogas que eu, na minha visão, acredito ser a menos nociva comparada ao álcool, comparada ao cigarro, comparada ao tabaco. Mas é a que existe um dano a longo prazo que às vezes é muito pior. E eu vou te explicar o porquê. O vício do fumo, ele arruinava a minha vida de diversas formas. Primeiro, eu tenho asma. Isso já é uma merda. Porra, Fê, você fumava e tinha asma, exatamente. Comecei a fumar na faculdade por causa de influência de amigo e foi uma merda, né? Eu comecei porque era descoladão, faculdade, fumando e tal, todo mundo fumava, beleza. E olha só, eu fumo, eu treino, eu faço tudo, que se foda, eu sou jovem, vambora. E depois desse vício eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, comecei a me tornar um homem maduro, comecei a minha empresa e esse vício continuou na minha vida e aumentou. Por quê? Quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente está aproveitando uma fase. Então eu vou usar uma droga aqui, porque todo mundo usa, eu vou participar dessa hierarquia social e depois já vou parar. Sabe, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar essa fase porque essa fase nunca mais vai voltar. E é verdade, por um lado é verdade, aproveitem essa fase de juventude jovem, 20, 25 anos. É bom, né, cara? Até 19, 20, 21. Só que, se você se vicia em algum tipo de droga ou vício nessa fase, o que acontece quando você chega na fase adulta? Ou na fase adulta real, né? Porque ali é jovem adulto, uma fase adulta real, trampo, morando sozinho, uma mulher, uma família. O que acontece? Já parou pra pensar? O estresse é maior. Hoje você que é jovem e tá assistindo esse vídeo, você deve achar que a tua vida, nossa, escola, que saco, nossa, faculdade, que saco. Não, cara, é a melhor fase da vida, cara. Você só tem que ir na aula e estudar e fazer uma prova, foda-se. Você não tem que pensar em como que você vai ganhar a tua grana, você não tem que pensar em como você vai pagar teu aluguel. Claro que são contextos e contextos, né? Eu sei que tem gente que faz faculdade, que trabalha igual eu fazia isso, tudo bem, não é esse o ponto. O ponto é, quando você vai pra vida adulta real, tá? Trabalhar mesmo, real, ter que sustentar uma casa, uma família, você fica muito mais estressado, muito mais ansioso. E o vício que iniciou ali na fase da juventude, ele vai voltar nessa fase, porque agora você precisa mais ainda dessa fuga. Ou seja, na juventude você começa a fumar porque você quer parecer descoladão, você quer ser igual a todo mundo, você quer se misturar. Todo mundo faz, eu vou fazer. E depois você volta a buscar esse vício, mas dessa vez como uma fuga. Fugir dos seus problemas, fugir da vida real, fugir do estresse, da ansiedade, de tudo que aparece na vida adulta, dos desafios da vida adulta. E muitos homens, principalmente os homens, se afundam em vários tipos de vício. E a maconha, o cigarro, o tabaco, ele é um vício que a gente, falam que é o vício do masculino, né? Porque o fumo, ele é muito glamourizado no mundo masculino. Até anos atrás, a propaganda do Marlboro falava que para você ser homem de verdade, você tinha que fumar. Então é uma parada que tá na cultura pop, Thomas Shelby, tipo, muitos atores, muitos personagens masculinos icônicos fumavam, né? E isso cria uma normalidade no nosso inconsciente. Isso faz a gente achar que é normal. Por muitos anos eu fumei essa merda. E essa merda tomou 6 anos da minha vida, mais especificamente a maconha, porque o fumo em si, ele tirou a minha disposição, porque eu já tinha asma, eu não respirava muito bem, já era uma merda. Mas a maconha, principalmente, que eu dizia que não fazia mal, que tá tudo certo, tá tudo de boa, maconha é suave, eu só fumo pra relaxar. Eu não tava mais fumando pra relaxar. Eu não tava só fumando antes de dormir. Não, cara. Eu tava fumando a todo momento. Eu tava... eu vou almoçar. Antes eu vou fumar um pra comer, legal. Terminei de almoçar. Puta, digestão. Agora eu vou fumar mais um. Agora eu vou começar a trabalhar. Fumar mais um pra abrir a criatividade. Agora eu vou fumar mais um enquanto eu tô trabalhando pra dar aquela relaxada e dar aquele time. Terminei de trabalhar. Nossa, tava estressado, agora eu só preciso fumar.
Olha como cada momento, quanto mais o tempo passava, mais eu procurava gatilhos para fazer com que eu pudesse relaxar a todo momento. Você se torna um escravo da dopamina e do prazer que o fumo libera no teu corpo. Isso fez com que eu perdesse muitos anos da minha vida fumando, com pouca disposição, com pouca vontade de fazer as coisas, sentado numa mesa, sim, trabalhando, talvez até tendo uma ilusão de produtividade e até de criatividade, só que na verdade não, cara, eu não estava sendo mais criativo, eu estava sendo mais lento, eu não estava sendo mais produtivo, eu estava sendo mais burro, eu não estava sendo mais rápido e inteligente na hora de escrever o roteiro, na verdade eu estava completamente perdido e tinha ideias malucas que eu achava que era do caralho, que eu achava que me dava criatividade, só que na verdade não dava. Na verdade confundia a minha criatividade explodiu, e hoje eu tô na fase mais criativa da minha vida e eu não uso nenhuma maconha pra isso, cara. Então é uma ilusão. A criatividade é uma ilusão, o relaxamento é uma ilusão, porque quando eu fumava antes de dormir, cara, só se você tiver, às vezes, só o THC, o CBD, algo que você precisa usar por um problema de insônia ou um problema de ansiedade que o médico prescreveu. Caso contrário, se você fuma maconha para algum objetivo, cara, pode ter certeza que você vai achar que tá cumprindo esse objetivo quando na verdade não tá, né? Então, comigo era a mesma coisa. Eu comecei, só vou fumar depois do trabalho para relaxar e dormir bem. Acabou que eu não dormia bem. Eu nunca mais sonhei, né? Eu não sonhava mais. Eu voltei a sonhar depois que eu parei de fumar. Isso eu não sei explicar, bizarro. Eu acordava destruidaço, mano, todo amassado, igual um retardado, mano. Parecia que eu tinha, mano, parecia um caminhão tinha me atropelado, velho. Bizarro, mano, bizarro. E eu achava que se eu não tivesse maconha ia ser muito pior, quando na verdade era a maconha que tava me deixando assim. Depois de muito tempo, eu comecei a aumentar as doses, né? Comecei a aumentar, cada vez eu fumava 5, 6 becks por dia, né? E depois de um certo momento eu comecei a perceber que, cara, isso aqui tá uma bosta, eu quero parar com essa merda. Eu já tava puto, eu tinha lapsos, eu pegava toda a merda, jogava na privada e dava descarga, e passava 2 dias no máximo, eu já tava comprando mais, eu já tava passando na tabacaria pra pegar seda, tabaco, eu tinha jogado tudo na privada e tudo no lixo. Eu tinha lapsos, jogava no lixo e depois eu buscava. Eu fiquei nessa por uns 3 anos. Eu me achava muitas vezes uma mentira, me achava uma fraude, estava evoluindo em todos os setores da minha vida, estava sendo uma referência para muitos jovens e muitas pessoas, estava evoluindo o meu shape, evoluindo financeiramente, evoluindo o meu sucesso, mas eu sabia, e eu falava isso para todo mundo, que a maconha, o fumo, era um limitador que eu tinha na minha vida. Eu tinha certeza que se eu tirasse esse limitador, o motor ia voar, eu ia embora, cara. Só que eu não conseguia largar. Eu criei milhares de narrativas para me convencer de que não, eu não sou viciado, eu sou apenas um cara jovem, um homem estressado que precisa de algum vício para se manter. Não fumar é coisa de menina, eu sou um cara másculo, eu sou um cara de testosterona, eu preciso fumar para relaxar e porra. Eu criava várias narrativas, várias. Já criei várias, de diversas formas, de diversos jeitos, só para me convencer e convencer minha própria mente de que não era tão ruim, quando na verdade era uma mentira que eu contava pra mim mesmo só pra voltar a fumar. Depois de um certo tempo eu desisti. Fiquei puto e depois de 2 anos nesse ciclo destrutivo de para e volta, eu falei, cara, é isso. Eu cheguei num platô na minha vida. Platô de shape, platô de conhecimento, platô de empresa. Eu não conseguia mais passar. Eu queria evoluir e quando eu fui colocar no papel a minha variante que eu queria conquistar, né? Quem que é o Felipe que quer e que merece ter o que ele quer, né? Então, eu nunca foco no objetivo de ter, eu quero ter uma Lamborghini, eu quero ter não sei o quê. Não. Isso pra mim é sonho. Eu não tenho sonhos, eu tenho meta. Então, eu sempre falo, quem que é o Felipe que merece uma Lamborghini, né? Quem que é o Felipe que tem uma Lamborghini? Então, eu sou muito do ser para ter, né? Não no ter para, enfim, para ser. E quando eu coloquei no papel quem era esse Felipe que merecia essa vida que eu queria, eu percebi que esse Felipe, ele não fumava. E foi nesse momento que eu percebi que o fumo, ele era sim um dos maiores limitadores que eu tinha na minha vida e eu criava narrativas para me convencer do contrário. E depois eu parei de fumar. Como, Fê, você conseguiu? Eu coloquei o esporte, coloquei a luta, aumentei o nível da musculação, comecei a focar muito no trabalho, então eu troquei um vício pelo outro, mas eu troquei um vício ruim por vícios bons, que foi o esporte, a luta e o trabalho. Hoje eu sou completamente viciado pelo trabalho e pelo esporte.
Eu joguei tudo pra isso. Tudo, absolutamente tudo. Joguei toda a energia pra isso. A minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu aumentei o faturamento da empresa em 3 vezes mais. Eu hoje tenho muito mais energia, eu não acordo cansado, eu acordo muito bem. Às vezes eu vou dormir de madrugada e mesmo assim eu acordo muito bem. Minha criatividade tá voando. Eu nunca me senti tão produtivo, tão criativo, tão animado e tão anti-procrastinação. Eu não tem mais espaço para procrastinação na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço, e isso salvou a minha vida, cara. Se você ainda tá pensando e talvez esse vídeo chegou pra você e você clicou, porque em alguns momentos que eu tava viciado eu também cliquei em alguns vídeos que falavam sobre maconha. Muitas vezes eu clicava com alguma esperança de buscar um vídeo que me dê mais uma narrativa pra eu me convencer de que o que eu tô fazendo é certo, mas você não vai achar nenhuma narrativa de merda, porque tudo que você fala pra si mesmo normalmente é uma mentira. Você é um viciado de merda, e enquanto você não perceber que você é um viciado de merda, você nunca vai se livrar desta merda, tá? Não tem outra narrativa melhor do que essa. Eu passei anos nessa porra, nesse ciclo de bosta. Então, quando eu falo isso, é do fundo do meu coração. Não tente encontrar nenhuma narrativa. É realmente ruim. Não existe nada que vá salvar. Não existe uma dose segura. Não existe só um pouquinho, eu sou jovem. Não existe esta merda. É ruim. Vai te matar. Muito mais rápido. Mas todos nós vamos morrer, Se você quiser, a gente fica nesse jogo de narrativa até o final. Todos nós vamos morrer, você tem razão. Então, você que decide. Se você quer 20 anos a menos, é Death Note, né? A partir do momento que você escolhe ter o poder do olho, você ganhou 20 aninhos a menos aí da sua vida. Metade, né? Era metade. Metadezinha. Vai 1/3. 1/3 da minha vida é pouco. Então, tudo bem. Então, morra mais cedo. Mas aceite isso com honra, tá? Caso contrário, pare. Eu sugiro parar. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.